Na integração lavoura-pecuária-floresta, cada área de cada região tem uma característica diferente. Por isso, é preciso saber qual cultura trabalhar primeiro para conseguir a melhor produtividade. Soja ou pasto, mudas nativas ou gado? Vamos descobrir na capacitação tecnológica. Bom, como eu terminei na última aula, dizendo que a próxima nós íamos comentar um pouco sobre a integração lavoura-pecuária-floresta, o sistema agro-silvopastoril, falar um pouco da nossa experiência na região do Cerrado com esse sistema. Na realidade, a nossa experiência ela ainda está muito mais ainda dentro das estações experimentais, em algumas unidades de observação, do que grandes áreas como eu trabalhei no tema integração lavoura-pecuária. Tá? E aí eu estou apresentando aqui em termos relativos, que eu tenho variedades e anos diferentes. Naquela linha azul superior ali, nós estamos falando do 100% que é o pleno sol, que aconteceu no pleno sol. Soja 2009, soja 2010 e assim sucessivamente. E a produtividade dos outros sistemas, no 22, no de 12, 22 com 7 linhas, 22 com número de linhas, foi um comportamento bastante semelhante. Quando nós fechamos para 12 o espaçamento, nós tivemos no último ano uma produtividade de 9% equivalente ao pleno sol. Ou seja, normalmente o que está acontecendo hoje na prática, o pessoal que tem trabalhado com esse sistema, normalmente o primeiro ano tem trabalhado com soja, já no segundo ano entra com sorgo ou milho consorciado com capim para evitar essa perda de produtividade muito grande. Então esse também já é mais um indicativo. Eu quero ir mais além? Olha, depende do sistema que você está trabalhando. Tá. E qual é o impacto disso aqui na produção animal? E aqui eu vou fazer uma comparação em dois estudos com o mesmo capim, que é o capim Braquiária piatã, a mais ou menos 1.000 quilômetros de distância. É o daqui da Embrapa Cerrados, em Planaltina, Distrito Federal, e aqui do gado de corte. ILP com a taxa de lotação de 2,6 unidades animais por hectare, com a oferta ajustada variando entre 7% e 10%, ou seja, disponibilizando de 7 a 10 kg de matéria seca para cada 100 kg de peso vivo dentro da fazenda, dentro da área, e um ILPF, que é um 12x2, 3x2, ou seja, com ranks de 2 linhas, e outro de 22 com ranking mostrando. Em termos de ganho por dia, são muito semelhantes os resultados. No entanto, quando a gente começa a olhar o desempenho animal, o output do meu sistema é aquilo que no final vai pagar a conta do sistema. ILP, 464 kg de peso vivo por hectare. O de 12, a gente já esperava, menos de 50% do que foi obtido no ILPF com 12, foi menos de 50% obtido, e numa faixa intermediária, mas também bastante suprimida a produção, com 22 metros. Com um detalhe, esse sistema está ele norte-sul, tem um azimuth de 327 dentro disso aí, está praticamente norte-sul, 360 seria norte-sul dentro desse sistema. Mostrando só aqui para chamar a atenção do trabalho daqui de Campo Grande, mostra o mesmo comportamento, só que aqui se trabalha com 14x2, eu lá trabalhei, era para ser 14, mas acabou virando 22 para ajuste, e 22. Mostra o mesmo comportamento que nós obtivemos a 1.000 quilômetros daqui em outra situação, que é Planaltina, nós estamos a 1.000 metros de altitude, com um período de seca bastante drástico, mostrando o mesmo comportamento, maior produção nessa área controle, que é um sistema sem árvore, tinha apenas 5 árvores dentro de cada parcela em média dentro dessas árvores, que é as árvores nativas que foram preservadas, mas mostrando o grande impacto que tem a sombra nesses sistemas. Então, e esse aqui talvez é um exemplo que eu gosto de mostrar, que foi uma das fazendas que acabaram incentivando
e o resultado dessa fazenda acabou motivando a gente a entrar forte nesse sistema, que é na Votorantim. Só que um dado bastante interessante também mostra, olha, o mesmo tipo de desempenho que a gente está obtendo nas outras áreas, eles aqui com 10 metros, tá, com árvores aí espaçadas de 4 metros, e nesse caso aqui é linha simples. Bezerro desmamado em média de 165 quilos, essa é uma região de bezerro de má qualidade. Entra em março, 1,5 bezerro por hectare e sai 1,5 garrote de 330 quilos, um ganho médio de 452 gramas por hectare, trabalhando com braquiária brisanta marandu. É importante, quando a gente está falando em sistema de produção animal a pasto, uma coisa, dentro de um sistema desse aqui, a gente tem que estar olhado, que nós temos a produção de forragem depende de clima, solo e planta, tá, que vai determinar um crescimento, que vai produzir uma forragem. Essa forragem produzida ela tem que ser utilizada, e essa forragem, a forragem consumida, ela tem que ser transformada num produto. E nesse sistema, tanto integração lavoura-pecuária, a integração lavoura-pecuária influencia exatamente nesse ponto aí de crescimento. Nós melhoramos o solo, nós estamos melhorando planta dentro do sistema, nós estamos tendo um impacto. Daqui para frente é tudo manejo de pastagem. Eu tenho que manejar a pastagem bem. Se eu continuar manejando na forma que eu manejava as minhas pastagens antes de entrar com isso aí, eu vou chegar no mesmo resultado anterior. E aqui no caso das árvores, eu tenho interceptação de luz pelas árvores e tem essa competição por água e nutriente mais próximo das árvores. Então, essa sempre é uma situação que a gente tem que estar atento para ela, tá? Temos que estar sempre procurando ajustar isso melhor dependendo da finalidade. Para reduzir um pouco esse aspecto de entrada de luz, uma das práticas silviculturais que o pessoal adota é, dependendo da finalidade dessa madeira, se é uma madeira pensando em serraria, é o que a gente chama de desrama. E aí você faz uma desrama até determinada altura da árvore, tá? Normalmente a gente tem trabalhado aí com desrama aí para obtenção de tora de 3,20, 3,50 dentro dessa ideia, tá? Mas que tem um impacto em reduzir esse aqui. Esse é um trabalho também que nós fizemos, mostrando, nós fizemos alguns testes de altura de desrama e que a gente obteve o seguinte, a distância entre renque, aí eu estou falando de 12 metros, no caso da soja, a gente teve 50% da altura da planta, 2,20 metros que normalmente a gente faz para a parte operacional, e 1/3 da árvore foi a altura da planta, né, até 1/3 dela. E mostrando que a gente teve um impacto à medida que a gente aumentou um pouco essa altura da desrama, mas não minimizamos a competição por água e nutriente próximo das áreas de inflorescência. Então, para um sistema desse, você não estaria resolvendo de todo as suas competições dentro do sistema. Quando a gente olha para uma cultura como o sorgo, nesse sistema, nós melhoramos bastante quando nós trabalhamos aí com 50% da altura da planta em desrama disso aqui. Então, são práticas que pode resolver, mas na nossa região, uma desrama dessa aí até 1/3 da árvore, mão de obra a gente paga em média R$1 por árvore. Tá? Então, isso você imagina 700 árvores, eu estou falando em R$700 por hectare, já um custo adicional. Mas se é para madeira de serraria, é interessante pensar nisso. Bom, e aí, uma das coisas que a gente fala muito é na ambiência animal. Quer dizer, sombra natural, sombra artificial são coisas que hoje ocorrem, sobretudo para gado leiteiro. E uma coisa que não está direto dentro do conceito de ambiência, que a ambiência está toda essa resposta fisiológica ao calor, à radiação térmica, né? Que essa radiação térmica, quando esse calor supera a capacidade de dissipação desse calor do animal, ele por adaptação, ele reduz
a produção de energia endógena do sistema. Tá? A basal e a energética estão dentro dessa brincadeira toda. E o que o animal faz para responder isso? Uma das coisas dele, ele reduz a produção, o consumo, que é consumir, se produz um pouco mais de energia. E é uma redução dessa energia endógena também, que é a basal e a energética dentro do sistema. Então, para isso, é o que a gente tem trabalhado um pouco, tentando entender um pouco isso. Ainda faltam muitas informações, mas apenas um dado aqui para mostrar para vocês, isso baseado no NRC, é o seguinte, partindo de temperaturas de 20 a 40 graus, tá? Uma temperatura de zona de conforto para animal de gado de leite, 20 graus, tá? Ingestão de matéria seca exigida naquela coluna ali, na terceira coluna, variando de 18 a 20 quilodias, mas o que essa é a exigência, mas o que se observa, com o aumento da temperatura, uma redução na ingestão de matéria seca. E essa redução na ingestão de matéria seca tem um reflexo muito grande na produção de leite. Queda de 8% na ingestão de matéria seca reflete em 33% da ingestão na produção de leite. Então, isso é uma coisa que a gente tem analisado. Outras informações ainda que merecem um pouco mais de estudo, sobretudo quando nós estamos trabalhando com inseminação artificial. O pessoal tem observado uma absorção embrionária bastante significativa quando esse animal é inseminado e sai para um pasto que não tem sombra, um pasto totalmente aberto, versus um pasto com sombra. Então, isso tem afetado bastante e isso pode ter um impacto bastante grande na produção. Mas ainda são dados que estão aí em trabalho, sendo trabalhados e tal. No gado de leite, os resultados vêm aparecendo aos poucos, já com um impacto na produção de leite. Tá? Então, isso tem que ser. Bom, como eu falei para vocês, essa fazenda Boa Vereda é uma fazenda que implantou 280 hectares de sistemas, são vários sistemas dentro da fazenda, foi um aprendizado dentro dessa fazenda. E aqui eu vou mostrar alguns resultados para vocês. Essa fazenda é uma fazenda que ela fica na Cachoeira Douradas, em Goiás. Eu vou mostrar para vocês uma análise, esse é o proprietário, o Abílio Pacheco, é um pesquisador da Embrapa que é fazendeiro, que é engenheiro florestal, é muito empolgado com o sistema, começou a trabalhar. E aqui eu vou mostrar para vocês no sistema 1, que é um sistema de 3 linhas, espaçadas 3 por 3 e um renque de 14 metros com 500 árvores por 500 árvores por hectare, uma ocupação diária de 62,5 com lavoura e pecuária e 37,5 com árvores. E um sistema 2, em que ele trabalhou com 4 linhas, num 3 por 2, mais 22 metros entre renques, e 62% de lavoura e 34% de árvores dentro, ocupada por árvore. Só uma análise aqui rapidamente da margem bruta dessa fazenda. Esse é um dado que o produtor que fez dentro da área, assessorada pelo um economista, mostrando aqui no sistema 1, pecuária de corte. A receita foi 30 arrobas e o custo foi 14 arrobas. A margem bruta de R$ 1.490. O eucalipto, aí ele trabalhou com uma projeção que ele não tinha vendido ainda, ele trabalhou, fez essa projeção em cima do preço futuro que ele estaria vendendo esse eucalipto, e ele trabalhou aí com uma receita de 28 metros estéreo, tá? Dentro de receita, e um custo de 3,5 metros o estéreo. Esse é o custo fazenda que ele estava fazendo, tá? Guardem isso. R$ 1.000 e poucos, 2.597 de margem bruta. Por que margem bruta? Aí não está incluído depreciação e nem custo oportunidade dentro desses cálculos, tá? Os preços referência, na época ele trabalhou arroba 94, metro estéreo 45, tá bom? Bom, sistema de produção 2, aquele com maior espaçamento, uma produção, a pecuária, em função da maior disponibilidade de forragem, uma receita de 14,2
esses foram bois abatidos dentro do sistema dele, 145, um custo de 68. Grande parte desse custo está na aquisição do animal. 50% a 60% do custo está na compra do animal. E se o animal é seu, você tem que botar um custo de oportunidade de vender esse animal ou não, tem que entrar nessa brincadeira. 7.256 foi a margem bruta daquele sistema dele. Tá? O eucalipto teve 135 metros estéreo, que é uma produção bem maior do que a anterior, e um custo de 17 reais por hectare e uma receita, uma margem bruta de 12.592, tá? Essa margem bruta no sistema. E aqui, só para vocês terem uma ideia de fluxo de caixa, no ano 0 soja e no ano 1 milho, ele teve uma margem bruta negativa. E aí a pecuária da agora para frente, o que ele fez? Ele fez uma projeção que ele ia manter o mesmo desempenho animal que ele teria dentro dessas áreas. Só que ele esqueceu que com o tempo, se você não fizer uma adubação de manutenção, que tem um custo dentro desse processo, esse pasto começa a cair. Esse é um dos primeiros erros que as pessoas cometem nesses projetos e já pensa, vou ganhar muito dinheiro com isso, e esquece desse detalhe. E ele chegou no final, no 6º ano, aí com 9.000 reais só na venda de eucalipto. Bom, falei com ele esses dias e aí ele falou, bom, o que está acontecendo é o seguinte, eu fui vender minha madeira e esqueci que o meu mercado, eu estou em Cachoeira Dourada e o meu mercado é Goiânia. O frete para Goiânia, 1.200 de carga e eu pago 600 de frete. Ou seja, aquele corte para o indivíduo ir pegar lá dentro da fazenda dele, tá? Era outra conversa. Ele levando, ele ia ter que pagar o frete. Então, essas contas a gente tem que estar muito... Por isso que eu estou batendo muito forte. Mercado, propósito dessa madeira, não é qualquer lugar que você vai... Se você estiver numa fazenda isolada, com estrada ruim, tá? Vocês já vão ver como é que um indivíduo, para ir lá na sua fazenda pegar essa madeira, qual é a solução que ele está achando para a fazenda dele? Ele comprou uma serraria móvel e vai começar a desdobrar essa madeira para agregar valor. Aí ele vai começar a mudar o cenário dele nisso aí. Então a gente tem que estar com essa visão bastante clara desse sistema, tá? Porque é muito importante isso, que a gente considerar isso nesse aspecto. Bom, já chegando ao fim, implantação de LPF, hoje tem várias possibilidades. Esse aqui é um exemplo aqui no Mato Grosso, fazenda modelo, trabalhando aí com 30 metros, linha simples, para quem vai começar o sistema, sobretudo para os pecuaristas que vão entrar, a minha orientação tem sido sempre no seguinte, trabalha com linha simples, que é muito mais fácil de implantar, tá? E é um aprendizado num primeiro momento. Então, ela é mais fácil da implantação trabalhar com linha simples. E esse é um trabalho aqui no Mato Grosso do Sul, em que o pessoal iniciou trabalhando com linha simples, grandes áreas, esse é o primeiro ano, segundo ano, inclusive teve um retorno bastante grande de banco de sementes, você tinha até uma forragem ali em outubro, bastante, e já entrou com plantio direto dentro do sistema, isso aí. Só para ter uma ideia da evolução desse sistema, acho que vale a pena. E aí, seguinte, alternativas tem, falta capacitação, motivação, infraestrutura, logística, mercado em alguns locais, algumas regiões, mão de obra, dependendo do tipo de corte que você vai fazer nessas árvores, não é qualquer indivíduo que vai trabalhar bem dentro dessas áreas, então exige esse tipo de coisa. E nós temos condições de produzir arroz, produzir soja, milho, sorgo, carne ou leite, depende do que for, e madeira no final hoje, cada vez mais, com toda essa pressão nas áreas produtoras de madeira, madeiras nativas, como as madeiras na região da Amazônia, vocês sabem que hoje é uma coisa extremamente complicada. Tanto é que as construções hoje, sobretudo na cidade em que eu moro, as construções hoje estão mudando um pouco o formato. Esse telhado com madeira está praticamente desaparecendo. O pessoal está trabalhando com laje impermeabilizada em cima, com asfalto e tudo em cima. Isso aí, trabalhando com a telinha daquelas tipo Eternite para dar uma proteção, sem telhado aparente, caminhando um pouco para essa linha esse sistema mediterrâneo.
dentro das construções. Então, isso é uma coisa bastante importante, nós temos que pensar. Existe um estudo da FAO que ele tem uma projeção que é o seguinte: entre 2005 e 2030, nós temos uma demanda mundial de 2,4 bilhões de metros cúbicos em tora. A pergunta não é quem vai produzir essa madeira, onde vai se produzir essa madeira. Quer dizer, em termos de perspectiva futura, eu não tenho dúvida que esse é um sistema que promete bastante, mas nós temos ainda ter muita atenção, sobretudo nessas regiões um pouco mais marginais que o pessoal está buscando, o pequeno produtor que às vezes entusiasma, vê aquela possibilidade de fazer muito dinheiro com madeira e na hora da comercialização dessa madeira é o que tem sido um dos gargalos em várias regiões. Tá? Eu concluo mais essa exposição sobre integração lavoura-pecuária. Eu tenho certeza que nos outros módulos os colegas vão complementar grande parte disso que eu falei, vão mostrar mais informações sobre esses sistemas e da possibilidade de trabalhar com esse sistema de integração lavoura-pecuária. Muito obrigado pela atenção.